Boa noite, meu irmão, minha irmã, Igreja de Botafogo. Essa noite comemoramos a data mais importante para o cristianismo, a data em que nós comemoramos hoje a ressurreição do nosso Salvador. Cristo Jesus ressuscitou, a morte não pôde retê-lo, ele não está no túmulo, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Apesar que muitos não creem na ressurreição, muitos não creem na fé cristã, muitos não creem em Cristo Jesus, nós cristãos sabemos que ele dividiu a história. Ele veio, ele viveu entre nós, ele morreu por nós na cruz, mas ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é o que sustém a nossa fé. A ressurreição de Cristo é o que dá sustentação para a igreja do Senhor. Sobre isso que nós cremos, a nossa fé está firmada. Nós cremos que Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos quando ele voltar. Mas, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus e sobre duas perspectivas. Nós vamos nessa noite meditar sobre a ressurreição que revela as intenções dos corações. Pois muitos apenas ouviram sobre a ressurreição, não crendo nela, apenas ouvindo, mas tinham intenções malvadas no seu coração. E eu quero meditar com vocês sobre isso. Gostaria de ler com vocês Mateus, a partir do capítulo 27, a partir do versículo 62. Mateus 27, 62. Nós vamos dividir essa leitura em duas partes. Depois a gente vai ler o capítulo 28 e vamos até o versículo 10. Então a primeira parte, capítulo 26, capítulo 27, 62, diz o seguinte. Eu vou ler na versão da Bíblia Almeida, século 21. É uma versão um pouquinho diferente do que aquela que nós estamos acostumados a ler na igreja. Mas ela diz assim: no outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para que não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo dele e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhes disse: tende uma guarda, ide e dai-lhe a segurança que puderes. Eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrado, a pedra, e deixando ali a guarda. Meus irmãos, a primeira coisa que o texto nos mostra é que no dia seguinte, eles foram conversar com Pilatos, os fariseus e os doutores da lei, no dia seguinte. No dia seguinte ao quê? No dia seguinte, a crucificação e morte de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira. E no dia seguinte, eles foram ter uma reunião com Pilatos cedo, de manhã bem cedinho. Pois estes foram no sábado. Veja bem, eles tinham toda uma doutrina para a guarda do sábado. No entanto, eles quebraram a guarda do sábado, quebraram aquilo que eles defendiam como uma doutrina basilar do judaísmo, para ir ter com Pilatos fazer uma reunião. Para eles, a quebra do sábado era válida. Já para aqueles que eles ensinavam essa doutrina, não. Mas porque eles tinham intenções no seu coração. Então, no sábado pela manhã, quebrando as suas regras, eles foram ter uma reunião com Pilatos. E a palavra de Deus nos diz uma coisa muito interessante no versículo 63. Ele diz o seguinte: e disseram Senhor. Chamaram Pilatos de Senhor. Para eles, Pilatos era o Senhor. Para aqueles homens da lei, para aqueles fariseus, Pilatos era o Senhor. E eles dizem o seguinte: Senhor, lembra-te de que aquele enganador, aquele que foi morto ontem. Então, olha que interessante.
Para os fariseus, para os doutores da lei, Pilatos era o Senhor e o Senhor Jesus era um enganador. E eles estão dizendo agora, Pilatos, Senhor, aquele enganador, quando vivo, quando estava vivo, afirmou, depois de 3 dias ressuscitarei. É interessante aqui nós pensarmos que esses doutores da lei, esses fariseus, gravaram na memória as palavras de Jesus. Jesus falou realmente que ressuscitaria no 3º dia. Eles retiveram isso, eles gravaram isso na sua memória, mesmo não crendo na possibilidade da ressurreição. Então por que eles colocaram isso na memória? Por que isso ficou gravado neles? E o interessante é que os discípulos não lembravam. Os discípulos que andaram constantemente com Jesus não lembravam de que Jesus falou que depois de 3 dias ressuscitaria. Mas estes que agora lembravam do que Jesus falou, os fariseus e os doutores da lei, lembraram o que Jesus falou, mas não tinham no seu coração intenções corretas. Isso nos mostra que muitas vezes não adianta nós termos na mente as palavras do Senhor, se elas não estiverem também no nosso coração. Olha o que eles falaram. No versículo 64, eles falam o seguinte: manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo. É muito interessante o que está na mente e no coração desses fariseus, doutores da lei. Eles são homens maus, são homens que têm intenções malvadas. Veja como julgaram o nosso Senhor Jesus. Veja o circo todo que eles armaram para crucificar o nosso Salvador. Eles tinham no seu coração o engano, a mentira, o ódio. Eles tinham no coração a vontade de matar Cristo Jesus, não importa como. Usaram de mentira, usaram de falsidade, de falso testemunho. Eles tinham isso no coração. Logo, eles pensavam que os discípulos de Jesus eram como eles. Eles pensavam que os discípulos de Jesus iriam lá, eles tinham certeza que os discípulos de Jesus iriam lá no túmulo e roubariam o corpo para pregar uma mentira. Eles tinham certeza absoluta que eles iam fazer isso. Eles queriam que Pilatos colocasse uma guarda especial, porque na mente deles, no coração deles, os discípulos iriam, eles tinham certeza absoluta, os discípulos, aqueles que andaram com Jesus durante esse tempo todo, eles vão lá e vão roubar o corpo de Jesus e vão dizer que Jesus ressuscitou. Eles tinham uma intenção malvada no seu coração, porque eles eram maus. Eles guardaram as palavras de Jesus sobre a sua ressurreição com intenções malvadas no coração. E Pilatos diz o seguinte para eles: tendes uma guarda, ide e dai-lhe a segurança que puderdes. Quer dizer, eu vou dar uma guarda para vocês, vocês vão lá e fazem o que vocês achar melhor fazer. E olha o que eles fazem. E então foram e mantiveram o sepulcro seguro e lacrado, quer dizer, colocaram lá. Além da guarda, fizeram um lacre lá na pedra, de forma que não tinha como ser removida. E além disso, deixaram guarda ali naquela pedra para que ninguém pudesse vir e tirar. Quem que vai enfrentar a guarda romana? Quem teria coragem de enfrentar a guarda romana? Ninguém. Os discípulos eram pessoas humildes. Os discípulos não teriam coragem de ir enfrentar a guarda romana. E na verdade, os discípulos estavam com medo. Com medo do que aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus pudesse acontecer com eles também. Os discípulos estavam escondidos. Ninguém sabe onde que os discípulos estavam, mas com certeza estavam com muito medo. Eles não iriam fazer aquilo
que os fariseus achavam que eles iriam fazer, que seria roubar o corpo de Jesus. Os discípulos não tiveram coragem. Veja bem que os judeus, os doutores da lei, pensavam que eles teriam coragem de fazer isso, e eles não tinham coragem. Eles estavam com muito medo, estavam escondidos, pensando que aquilo que aconteceu para o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, poderia acontecer com eles também. Então, o que nós vemos nesse primeiro ponto é que aqueles que reteram as palavras de Jesus sobre ressurreição na sua mente tinham intenções malvadas no seu coração. Então, a ressurreição revela intenções do coração, que muitas vezes podem ser intenções malvadas. Mas agora eu quero ler, continuando o texto, o que acontece a partir do capítulo 28. E aí fala uma coisa muito interessante, meus irmãos. Capítulo 28 diz o seguinte, Mateus capítulo 28. Depois do sábado, veja bem, depois do sábado, enquanto que os doutores da lei descumpriram a sua doutrina e foram no sábado com intenções malvadas falar com Pilatos, agora, depois do sábado, depois de cumprir todas as ordenanças que eram estabelecidas para o sábado, depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, muito cedo, domingo pela manhã, muito cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo. Ficaram como que mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Agora, ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Ide, dizeis aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, e lá me verão. Meus irmãos, minhas irmãs, que história maravilhosa. Que história maravilhosa que aconteceu com essas mulheres. Que aconteceu com essas mulheres. Agora é interessante que nós pensarmos o que elas estavam indo fazer. Essas mulheres, diferente daqueles judeus doutores da lei, elas não lembravam das palavras de Jesus que falava sobre a ressurreição. Elas não estavam lembrando que Jesus, por inúmeras vezes falou: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Elas não lembravam disso. No entanto, a intenção do coração delas era uma intenção pura, era uma intenção de amor, era uma intenção de louvar ao Senhor. No seu coração, no coração daquelas mulheres, estava brotando, ou brotara já há tempos passados, grande amor pelo nosso Salvador. Aquelas mulheres amavam ao Senhor, amavam Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para trás, quando olhamos a história, quando olhamos o que aconteceu para Jesus durante a crucificação, nós podemos ver que os seus discípulos, todos aqueles discípulos que amavam ao Senhor, eles estavam com muito medo e muitos deles fugiram. Mas algumas mulheres
que seguiram a Jesus durante muito tempo da sua vida, durante a sua caminhada, durante aqueles 3 anos do seu ministério, algumas dessas mulheres permaneceram na crucificação. Não apenas na crucificação, elas ficaram ali acompanhando todo o processo. Claro que com o coração condoído, com a alma rasgada, dilacerada por aquilo que aconteceu com o Salvador, mas elas não saíram de perto de Jesus. Aquelas mulheres ficaram ali, todo o momento do sofrimento, todo o sofrimento da angústia que Jesus passou, todo o sofrimento que Jesus passou e suportou na cruz, aquelas mulheres estavam ali corajosamente presentes no pior momento da vida humana de Jesus. Jesus estava ali sofrendo, padecendo e morrendo. E aquelas mulheres, diferente dos discípulos que estavam com medo e muitos fugiram, as mulheres permaneceram ali. Mas elas não permaneceram só durante os momentos de grande angústia de Jesus na cruz. Elas também permaneceram durante o sepultamento, quando Jesus morreu. Um homem chamado José de Arimateia pediu o corpo para Pilatos. E o corpo foi entregue a ele, e ele fez todas as preparações para sepultar o nosso Senhor Jesus. E essas mulheres acompanharam todo o processo, até que a pedra foi colocada na frente da tumba. Então, essas mulheres saíram de cena. Mas elas não saíram e simplesmente sumiram, pois no primeiro dia da semana, quando o sábado tinha acabado, quando aquilo que elas deviam cumprir no sábado terminou, no primeiro dia da semana, na primeira oportunidade, elas estavam apostas para estarem ali junto com o corpo do nosso Salvador. Elas pensavam que Jesus estaria na cova ainda, que Jesus estaria na sepultura. E esse corpo precisava ser cuidado, tratado, para que a decomposição pudesse ser retardada um pouco. A intenção do coração delas era dar um tratamento ao corpo do nosso Senhor Jesus, mas elas tinham uma grande preocupação. Como tirar a pedra? Como tirar aquela pedra que estava lacrando a sepultura do nosso Senhor, do nosso Salvador? A grande preocupação no coração delas era esse. Depois do primeiro dia, quando o primeiro dia já despontava, Maria Madalena e a outra Maria foram para ver o sepulcro. Havia acontecido então uma coisa inesperada. Elas não lembravam que Jesus falou para elas que iria ressuscitar no 3º dia. Mas elas estavam preocupadas, era como tirar aquela pedra. Que homem vai tirar aquela pedra? Porque nós não conseguimos. E um milagre aconteceu. Um anjo enviado por Deus diz que veio para tirar a pedra. O interessante, meus irmãos, é que esse anjo não veio para libertar Jesus. Jesus não precisaria de libertação. Jesus já tinha vencido a morte. O anjo veio para tirar a pedra, para que as mulheres pudessem ver que Jesus não estava mais lá. Ele já tinha ressuscitado. A ressurreição do nosso Senhor não é apenas uma ressurreição do corpo físico como ele é, mas é uma transformação do corpo. O corpo ressurreto de Jesus é um corpo transformado. E a gente vai ver no decorrer das passagens bíblicas que esse corpo é um corpo glorificado, é um corpo diferente, não é o mesmo corpo que nós temos agora, mas é um corpo que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, é um corpo que pode atravessar paredes, é um corpo diferente. É um corpo que tem uma nova substância, uma substância diferente. Então Jesus, após a ressurreição, ele não precisava que alguém tirasse a pedra dali. Ele simplesmente não estava mais lá. Ele ressuscitou. Mas os homens precisavam entrar lá dentro e ver que Jesus não estava mais lá. E o texto diz que o anjo veio, e quando o anjo veio, um grande terremoto, aconteceu. Veja que a palavra de Deus não fala que houve algum problema na terra, alguma coisa no sistema da terra que fizesse com que esse terremoto acontecesse. Não, a palavra de Deus diz que o terremoto houve porque o anjo veio. Um ato de Deus.
o anjo de Deus veio, e quando ele veio, o grande terremoto aconteceu. É um sinal de Deus. O terremoto é um sinal de Deus para os homens. E esse anjo veio e removeu a pedra. Ele apenas não removeu a pedra, mas colocou a pedra no chão e sentou em cima. Como dizendo que aquela pedra que foi colocada pelos homens ali, os homens que têm poder de selar uma sepultura, Deus vem das alturas, dos altos céus e diz o seguinte: quem manda aqui, quem manda nessa situação, quem tem poder sobre essa situação, sou eu, Deus. E o anjo senta sobre a pedra como que dizendo: isso não é nada para mim. O poder de Deus revelado ali. E é interessante que aqueles guardas que foram colocados ali para selar, para guardar aquela tumba, eles ficaram apavorados. Aquela situação foi uma situação de uma experiência com um ser celestial e trouxe ao coração daqueles guardas grande pavor. Não só a eles, mas aquelas mulheres, quando viram aquele ser celestial, também ficaram com muito medo. A palavra de Deus fala no versículo 4, Mateus 28, versículo 4, dizendo: os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele, diante do anjo do Senhor. Eles ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres. É interessante isso. O anjo estava ali por conta daquelas mulheres que acompanharam Jesus desde a sua crucificação até o seu sepultamento, e agora elas tinham no coração um sentimento de amor para com o nosso Senhor, que não morreu na tumba. Jesus morreu, quando Jesus morreu, o sentimento de amor que essas mulheres tinham por Jesus não morreu. Em respeito a essas mulheres, em respeito a essa intenção do coração, uma intenção sincera e bela e verdadeira, Deus se revela com o seu anjo. Traz o seu anjo para tirar a pedra que tanto elas estavam preocupadas. Quem que vai nos mover a pedra para que nós entremos lá e possamos tocar no corpo do Salvador, embalsamar o corpo do Salvador? Quem nos poderá mover a pedra? O próprio Deus vem e move a pedra para que essas mulheres tenham agora uma outra experiência. A experiência com a ressurreição. Essas mulheres tremeram de medo também. No versículo 5 fala que o anjo disse às mulheres, o anjo ali estava ali por conta daquelas mulheres que amavam ao Senhor: não temais. Enquanto os homens guardas estavam tremendo de medo, o anjo olha para as mulheres e diz: não temais, pois eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque querem Jesus. Pois eu sei o que procurais, falou o anjo. Jesus, vocês procuram Jesus, vocês estão aqui por causa de Jesus. Eu sei disso. Aquele Jesus que foi crucificado. Versículo 6 diz: ele não está aqui, mas ressuscitou como ele havia falado. Vocês lembram? O anjo está falando com as mulheres agora. E está dizendo para elas, lembrando elas da palavra de Jesus, que tantas vezes Jesus ensinou sobre a sua ressurreição. Vocês lembram? Ele falou para vocês que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele não está mais aqui. Vinde. Agora o anjo faz um convite para aquelas mulheres. Vinde, entrai na sepultura, vede, olhai, não tem mais corpo ali. Não tem mais nada ali. O nosso Senhor ressuscitou. E o anjo dá uma ordem para essas mulheres. Versículo 7 diz: ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, eu vos avisei. Veja bem, o anjo diz para aquelas mulheres: olha, tem uma notícia para você dar para os discípulos do Senhor, mas ide depressa. Essa notícia, ela tem pressa de ser divulgada. Essa notícia tem pressa de ser anunciada. Por favor, vão depressa. Contem para eles. Animem o coração deles. Jesus ressuscitou.
A ressurreição, meus irmãos e minhas irmãs, é uma mensagem de esperança e ânimo. Jesus não pôde ser contido pela morte. A morte é o maior de todos os inimigos. Nós homens, mulheres, nós temos um grande inimigo. E a morte é o maior deles. E agora Jesus, ele vence a morte para nos trazer esperança. A morte não pôde retê-lo. E agora essa esperança em Cristo é dada a nós também que cremos no seu nome, pois ele diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. É a promessa do Senhor, é a promessa do nosso Salvador, que nem a morte vai poder também nos conter por conta da vitória em Cristo, que ele disponibiliza para nós que cremos no seu nome. Então o anjo diz: olha, tem uma notícia, vá depressa falar para os discípulos. Ele ressuscitou. Elas então, versículo 8, elas então saindo apressadamente daquele sepulcro, mas elas saíram agora com dois sentimentos, com temor e com grande alegria. É impressionante como o que aconteceu com aquelas mulheres ali no sepulcro gera na sua experiência temor de Deus. As experiências espirituais verdadeiras, meus irmãos, elas fazem com que nós, diante de Deus, sentimos temor. Temor é respeito, é reverência a Deus, porque Deus é Deus e nós somos homens. Nós somos pequenos diante dele. E quando Deus se revela na sua soberania, no seu poder, na sua glória, nós nos sentimos pequenos. Ficamos com temor e respeito e reverência por quem Deus é. Mas não só isso, elas saíram dali com temor e com grande alegria. Veja que a presença de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus faz, produz para nós, homens e mulheres que cremos no seu nome, produz em nós grande, grande, grande alegria. Servir ao Senhor, crer nas suas promessas, viver uma vida de fé verdadeira é uma vida de grande alegria. Crer na ressurreição produz em nós temor e grande alegria. E elas correram para contar tudo aos discípulos. Então, como o anjo falou para elas irem ligeiro, irem com pressa para contar essa novidade, elas obedeceram e assim foram. Mas no versículo 9, há uma grande surpresa. E Jesus foi ao encontro delas. Meu irmão, minha irmã, que maravilha! Que dia glorioso será aquele dia que Jesus virá ao nosso encontro. Quando Jesus vir a mim e a você, que dia glorioso! Que coisa maravilhosa que aconteceu com essas mulheres que viveram a sua vida amando ao Senhor. O Senhor, depois da sua morte, volta e se apresenta a elas, que estavam com temor, tremor e grande alegria pela notícia. Mas agora o próprio Senhor se apresenta para elas, dizendo: salve! Olá! Aqui estou eu, tudo bem? Bom dia! Imagine você, meu irmão e minha irmã, recebendo de Jesus uma saudação dessas. Logo depois de trevas que cobriram a sua esperança, como aconteceu com aquelas mulheres que viram Jesus ser crucificado, morto e sepultado. Mas no terceiro dia ele ressurge e traz a elas um bom dia. Que coisa, meus irmãos, que experiência maravilhosa essas mulheres tiveram. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aquelas mulheres, ao perceberem que Jesus estava ali, era o Senhor,
não tinha outra coisa a se fazer a não ser se lançar aos pés do Salvador e o adorar em espírito e em verdade, porque ele não é apenas homem, ele também é Deus. E ele recebe adoração porque Deus ele é. E só podemos adorar a Deus. Nós só somos permitidos adorar a Deus. Então Jesus, ali como Deus, recebe a adoração daquelas mulheres. Quando elas percebem que Jesus está ali, se lançar aos pés do Salvador é a melhor coisa do mundo a se fazer. Que experiência fantástica aquelas mulheres tiveram com a ressurreição do nosso Salvador. Mas olha o que Jesus fala para elas. Então Jesus lhes disse: não temais. A mesma palavra do anjo, a mesma palavra celestial. No céu não há dúvida, as palavras que vêm de Deus não colocam o nosso coração, a nossa esperança em dúvida. As palavras que vêm de Deus são palavras de certeza absoluta. A mesma palavra do anjo agora é a mesma palavra de Jesus. Não tema. Meu irmão e minha irmã, a ressurreição de Jesus, ela nos dá esperança para não ter medo nessa vida. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer. Nós precisamos viver sim com esperança. Esperança da glória do nosso Salvador, que virá pela segunda vez para nos buscar. Não tema. A ressurreição é uma mensagem de esperança. Não tema. Viva a sua vida com temor, tremor e grande alegria, pois essa é uma mensagem da ressurreição de Jesus para a sua vida. Não tema, viva alegremente, pois Jesus virá te buscar para viver eternamente com Ele. A segunda mensagem de Jesus: ide, dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, e lá me verão. A mesma mensagem do anjo. No céu não há dúvida, a mensagem é verdadeira, clara e objetiva. Jesus, ele fala para as mulheres falarem agora para os seus irmãos. Jesus nos tem, meus irmãos e minhas irmãs, como irmãos. Nós que fomos enxertados na videira verdadeira pela obra de Cristo Jesus, somos tidos por Cristo Jesus como irmãos. Ele nos chama de irmãos. Somos irmãos do Senhor, irmãos do Salvador. Minha irmã, meu irmão, que coisa maravilhosa. A esperança cristã da ressurreição não apenas nos enche de alegria, não apenas nos enche de temor pela santidade de Deus, mas também nos dá a certeza de que somos irmãos em Cristo. Cristo nos dá essa liberdade de sermos irmãos em Cristo. Meu irmão e minha irmã, que a mensagem da ressurreição encha o seu coração de verdade. Que você tenha, como essas mulheres tiveram, um coração que ame ao Senhor. Um coração que seja dedicado ao Senhor em todos os aspectos da sua vida. Fidelidade ao Senhor neste tempo em que vivemos, tempo de pandemia, tempo em que nós não podemos estar juntos na igreja, mas é um tempo de fidelidade. É um tempo em que nós devemos pregar a nossa fé e crer com mais firmeza de que o Senhor é quem sustém a nossa fé e a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é a certeza absoluta de que iremos viver com Ele para sempre. Jesus lhe ama, meu irmão e minha irmã. Por ti morreu, por ti verteu o seu sangue e por ti ressuscitou. Que nós possamos continuar amando a mensagem da cruz e a mensagem da ressurreição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.